Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Deixe aqui o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje é cuidado com a soberba. Pensa em alguém que todos os dias toca a campainha ou interfone da sua casa querendo entrar. Alguém que insistentemente te liga para marcar um encontro. Assim é a soberba. Uma vez ela entrando na vida de alguém, a destruição é certa. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que colocando aqui num ringue, de um lado Deus e os humildes, e do outro lado o diabo e a soberba. Veja que no mesmo versículo aparecem juntos a soberba e o diabo. A soberba ela é inimiga de Deus, assim como o diabo é inimigo de Deus. Por conta disso, hoje veremos o Senhor cuidando para que o apóstolo mais influente não tenha em sua vida a influência da soberba. Em 2 Coríntios 4:7, o próprio apóstolo Paulo declarou: "Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós." O Paulo tinha vários tesouros, revelações, visões. Ele tinha sobre a sua vida muito material de Deus, muita coisa grandiosa estava sobre a vida de Paulo, sabedoria, conhecimento, dons espirituais. Porém, o Paulo sabia que tudo isso estava depositado nele, que se declara um vaso de barro, ou seja, um grandioso tesouro guardado em um material frágil. E aqui nós veremos que o Senhor vai mostrar para Paulo que tudo isso que Deus estava derramando sobre ele era de fato algo grandioso. Mas para que Paulo não se exaltasse por conta disso, Deus tinha um plano. Vemos esse plano em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Para impedir, aqui o Paulo está falando, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É muita informação aqui nesses 2 versículos do capítulo 12 de 2 Coríntios, que é o capítulo 7 e o capítulo 9. Primeiro, Paulo diz que para impedir que ele se exaltasse, como se o Senhor colocasse um muro para impedir que o Paulo fosse para o lado da exaltação. E por que esse muro? O texto diz por causa da grandeza dessas revelações. O Senhor havia mostrado para Paulo coisas grandiosas a respeito do céu, visões que o próprio Paulo diz que não poderia falar para todas as pessoas, ou falar para alguém que seja, uma visão pessoal que o Paulo teve. Mas como era algo grandioso, o Paulo poderia achar que ele era mais amado ou muito mais especial do que outras pessoas. E para isso é construído esse muro, muro esse chamado de espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E a Bíblia diz aqui, através do próprio Paulo, que Paulo ora por 3 vezes.
3 vezes eu roguei para que o Senhor tirasse esse espinho de mim, mas a resposta foi: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais. Olha a resposta de Paulo. Vamos chamar aqui da tréplica, né? Aqui o Paulo fala, o Senhor fala, e agora o Paulo está falando de novo. Já que não vai ser tirado de mim esse espinho, então eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Todas as vezes que o Paulo estava enfrentando um problema, era nisso que ele pensava. Poxa, se esse problema está demonstrando o quanto eu sou fraco, então eu vou me alegrar, porque o Senhor me disse que na minha fraqueza o poder dele me aperfeiçoaria. Então o Paulo enfrenta os problemas, Paulo enfrenta as adversidades da vida de maneira diferente. Ele enfrenta com alegria, porque ele sabe que quanto mais perto do problema, mais perto Cristo está dele. Talvez alguém possa dizer: por que esse espinho viria do Senhor? A análise aqui ela é bem simples. Veja não o espinho, mas veja o propósito do espinho. O propósito é Paulo não se exaltar. Se esse espinho viesse do diabo, com certeza ele só causaria dor, ele causaria dano. Mas esse espinho, fica bem claro no texto que o propósito desse espinho, além do Paulo não se exaltar, e o Paulo entender a sua fraqueza, é o poder de Cristo se manifestar na vida de Paulo. E o que seria esse espinho na carne? O que eu vou dizer aqui, não encare como algo que eu vou bater o martelo, mas quando nós lemos a palavra de Deus, muitas pessoas podem ter a respeito de um mesmo assunto opiniões diferentes. Mas eu gostaria que você ouvisse essa opinião. Alguns estudiosos dizem, em sua primeira viagem missionária, o Paulo ele estava na região da Panfilha, uma região com grande incidente de malária, e Paulo havia contraído a tal enfermidade. Um dos sintomas da malária, além de dores fortes de cabeça, tontura, era os olhos amarelados, o que possivelmente havia afetado a visão de Paulo. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 14. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjos de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, Paulo está falando aqui com os Gálatas, dizendo: olha, eu vim aqui pregar para vocês por conta de uma enfermidade. E vocês, me vendo enfermo e ouvindo de mim a palavra, vocês não me desprezaram. É como você ouvir um pregador falando sobre prosperidade e ao final do culto ele vai a pé para sua casa. É como você vê um pregador falando sobre o poder de Deus, mas em cima ali do altar já dá para perceber, é visível que ele está mancando ou está com uma dor no estômago. Mas mesmo Paulo nessa situação, ele não foi desprezado pelos Gálatas. Aliás, na Galácia, Paulo foi amado. Olha o que diz também aqui, ó, essa outra declaração em Gálatas 4:15, diz assim: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Aqui o Paulo agora está repreendendo aquele povo, pois o Paulo investiu muito nos Gálatas, mas os Gálatas haviam, de alguma forma, parece que se esquecido de tudo aquilo que o Paulo havia falado. E o Paulo está dizendo: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Eles perderam a felicidade. Na continuação do texto, porque posso dar testemunho de que, se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Olha essa palavra. O Paulo com uma enfermidade nos olhos e dizendo: olha, vocês, o que aconteceu com vocês? Ele chega a dizer: será que o trabalho que eu tive com vocês vai ser em vão? Olha, eu lembro que vocês eram tão alegres, eram tão amorosos que eram capazes de arrancar os próprios olhos para me dar.
Mais uma vez aí mostrando que o Paulo havia tido essa enfermidade nos olhos. Então, provavelmente, como eu te disse, outras pessoas têm uma visão diferente sobre o espinho na carne de Paulo, mas o que é unânime é o propósito do espinho. E ainda finalizando aqui falando sobre o apóstolo Paulo, que começa aí a sua aparição na Bíblia como Saulo. Esse Saulo era natural do povo judeu, mas Paulo e Saulo são as mesmas pessoas, mas Paulo ele tem dupla cidadania. Então, como judeu, Saulo, e como romano, Paulo. E o significado de Paulo é pequeno. Aquele que havia de ser um dos maiores tinha como significado do seu próprio nome ser pequeno. Porque grande realmente era Deus na vida de Paulo. Grandioso, maravilhoso, não era o Paulo, era Deus na vida dele. E é interessante que esse homem dotado de uma grande capacidade intelectual, muitas vezes precisa de alguém ao lado dele para escrever as suas cartas, provavelmente por conta desse problema de visão. Paulo enfrentou diversos problemas em seu ministério: perseguições, abandonos, calúnias, açoites, fome, injustiça, doenças, naufrágio. Muitas vezes reclamamos dos nossos problemas, mas na verdade, muitos deles nos lançam direto para os braços de Deus. Diante dos problemas, reconheço a minha fraqueza e é nela que se manifesta o poder de Deus. Que esse devocional possa ter te trago conhecimento, que ele possa ter te trago algo que talvez você está aprendendo, mas principalmente que ele possa te trazer a certeza de que o orgulho e a soberba só te destrói. Que o orgulho e a soberba só lançam o ser humano no abismo. Mas que a humildade de reconhecer, ainda diante de tantos problemas que eu tenha sendo um cristão, é por conta desses problemas que o Senhor se manifesta na minha vida. Não estou dizendo para que você exalte os problemas, mas que você aprenda a viver entendendo que com problema ou sem problema, Deus será louvado na sua vida. Deus te abençoe e até o próximo devocional.